Bem, pessoal, bom dia, né, novamente. Hoje a aula vai ser mais curta, tendo em vista a questão que o conteúdo em si ele é mais curto, certo? Nós hoje vamos trabalhar a parte do histórico da patologia e alguns conceitos gerais que vão abordar aí especificamente as áreas da patologia, né? O que é que a patologia, o que é que está envolvido dentro da patologia, as grandes áreas da patologia, tá? Que aí acabam sendo também propostas para vocês, né, de ingresso após a carreira acadêmica, tipo uma pós-graduação, ou até mesmo uma especialização técnica na área, que eu acho que é uma das áreas bem interessantes também, para tanto enfermeiros como o pessoal da saúde, de forma geral, possam trabalhar, né? Uma área bem ampla, com sub-áreas bem interessantes, tá? Então, vou colocar aqui a apresentação de hoje, que eu já falei que o tema é justamente a parte de introdução à patologia, envolvendo um pouco do histórico, né, e os conceitos gerais. Lembrando que essa parte de histórico, ela não tem nos livros, né? Eu fiz um resuminho aí, eu até coloquei no Classroom, então a gente tem um resumo desse histórico, mas vocês podem usufruir na internet de vários sites que tem um pouco do histórico. Não vai ter um material sólido, não, robusto, não, sobre histórico, não, porque é coisa mais simples, né? Mas tem, então, eu peguei de cada pedacinho de site aí e fui juntando para fazer esse materialzinho mais simples, né? É mais para a gente ter uma percepção, uma noção de como a patologia surgiu. E aí eu pergunto para vocês, para começar essa aula, qual a percepção de vocês? O que é que vocês entendem sobre essa palavra patologia? Então, assim, a gente já vem discutindo que todo mundo tem um preconceito em relação a conceitos, né? Quais seriam o preconceito que vocês têm sobre patologia? O que é que essa palavra para vocês traz logo na mente, assim, de vocês, quando vocês escutam ouvir falar essa palavra, né? Patologia. Bom dia, Marcelinho. Bom dia. Marcelinho, para mim, quando falo em patologia, eu lembro de estudo de patógenos, de micro-organismos. Uhum. Interessante, sua colocação. Alguém mais, gente, quer falar? Seria interessante, assim, só para a gente ter uma percepção, né, do que é que essa palavra remete para vocês. Mas se eliminar alguma doença, algum mal que esteja, tipo, entrando no nosso organismo. Uhum, também. Interessante que cada um já tem uma forma de pensar, né? Assim, pela própria palavra em si, já traz algo na cabeça, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tá. Ó, essa palavra, patologia, as pessoas, a princípio, né, pensam logo que está correlacionado com ou patógenos, como o Renan colocou, ou mais especificamente relacionado com doenças, né, que podem ser decorrentes dessa infecção por patógeno. A palavra patologia em si, ela tem uma divisão que a gente chama de etimologia, né? Que vem geralmente, nossa língua ela é muito derivada do latim, ela é derivada do latim, então tem muitas palavras que estão no latim e que acabam sendo traduzidas, adaptadas para o português. E essa própria palavra patologia, se a gente for quebrá-la, né, separá-la, o pato significa doença, relacionado a algo que traz dor, que traz sofrimento. E logo significa estudo. Então, a patologia, a grosso modo, né, a percepção que se tem é que ela vai trabalhar doenças. Ela vai abordar doenças. Isso, a princípio, a patologia foi construída assim. A ciência ela foi construída assim, com o intuito de descobrir a doença, descobrir o que gerava a doença. Mas, nos tempos mais contemporâneos, né, esse conceito ele foi reformulado
Por quê? Porque a patologia ela deixou de ser vinculada apenas àquilo que geraria doença, por exemplo, um micro-organismo, um parasita, porque a gente sabe hoje que essa área de, por exemplo, se você pega um micro-organismo e fazendo esse link com a doença, a gente está trabalhando isso na microbiologia. Se você pega um protozoário e analisa, tipo, etiologia e ciclo reprodutivo desse parasito e, consequentemente, as doenças que ele causa, também a gente está trabalhando dentro da parasitologia. A patologia ela é mais ampla. Ela deixou de ser algo relacionado apenas à doença, à causa da doença, e passou a compreender algo que poderia culminar na doença. Então, a gente tem aí um conceito de que a patologia é uma ciência, que ela vai abordar algo muito mais peculiar, que seria as alterações a nível molecular, estrutural, né, e bioquímica, do que acontece a nível de célula, para poder repercutir na doença, tá? Então, a gente está vendo que essas alterações, elas são muito mais importantes, elas são mais específicas da causa da doença, tá? Mas não é só isso, a patologia ela não vai se importar o que é que gera a doença, mas a gente vai ver processos estruturais, bioquímicos e também funcionais a nível de célula e também de órgãos de tecido, que nem sempre levam à doença. Por exemplo, processo de adaptação celular. As adaptações celulares, elas não levam à doença, mas elas são alvo da patologia. Por quê? Porque está acontecendo alterações moleculares, bioquímicas, que alteram a funcionalidade da célula, mas que não levam à doença, no caso das adaptações. Por outro lado, a gente vai ver processos muito minuciosos, também genéticos, bioquímicos, e que vão afetar a estrutura da célula, que vai interferir na estrutura do tecido e, consequentemente, na estrutura do órgão, e levando à doença. Às vezes não, às vezes vai acontecer alterações pontuais, genéticas, que não alteram a célula, não alteram o tecido, muito menos o órgão, e não levam à doença, mas que está dentro da importância da patologia. Então, vai estar lá envolvido nos processos em que a patologia estuda, tá? E outra coisa mais interessante é que essa área, antes, ela estava mais correlacionada ao nível macroscópico. Então, algo visual, que acontecia de alteração no tecido, alteração a nível de órgão. Mas, agora, esses processos patológicos estão sendo estudados de forma mais minuciosa. Essa forma mais minuciosa é a nível de célula e ainda além disso, a nível genético, né? Por exemplo, o fato de a gente ter hoje disponíveis vários testes rápidos para câncer, tudo isso é com algo mais íntimo, assim, mais microscópico, que seria alterações de cunho genético, que está dentro da patologia. Dentro do histórico que a gente vai ver hoje, está bem clara essa divisão. Como a patologia ela começou, né, numa perspectiva mais de analisar algo macroscópico, algo mais palpável, até os tempos atuais que a gente vai ver uma evolução aí a nível de ultracelular, né, a uma escala ainda menor do que a nível de célula, que acontece no interior da célula para acontecer uma alteração celular. Então, é algo mais interessante do ponto de vista da análise do estudo da patologia em si, tá? Então, esse conceito de patologia, ele foi reformulado com base no seu histórico. Então, se eu pegasse o conceito na Idade Média, por exemplo, esse conceito de patologia, ele estava totalmente ligado com qual doença. Então, o que era a doença e o que é que ela causava, né? Ou então, por que determinado indivíduo morreu daquela doença. Então, era algo mais pontual, mais a nível de indivíduo, né? De alterações a nível de tecido, de órgãos. E com o passar do tempo, houve-se alterações dos padrões de estudo da patologia, que hoje está a nível mais ultracelular, mais microscópico. Então, com base nisso, esse conceito de patologia ele foi alterado, estando aí
algo mais particular, mais essencial, para compreender o que pode ou não levar a uma doença, né? Então, essa palavra patologia, logo a princípio, quando eu analisava, né, a grosso modo, já aí ficava tentando entender que seria algo que iria explicar quais as origens da doença, né? Como é que as doenças elas surgem. Mas a gente vai ver que é muito mais que isso, tá? É uma disciplina muito interessante, eu acho, e uma disciplina, como eu falei anteriormente, que abre muito o campo de estudo, né? Então, assim, fazer uma pós-graduação na área, por exemplo, de anatomopatologista, bem interessante, que a gente vai ver também as áreas, tá? Então, ficou claro esse conceito de patologia, que é o conceito-chave para poder a gente entender o que é que a disciplina vai abordar, né? O que é que a gente vai trabalhar durante essa disciplina, tá? Ela tem algumas divisões, essa divisão basicamente está em dois tipos, não seria a patologia não tão específica e uma mais específica. A patologia não tão específica, a gente chama ela patologia geral. Ela vai analisar essas alterações a nível de célula e também a nível de tecido, provocadas por algum estímulo de forma geral, que esse estímulo vai gerar uma doença. Então, é quando eu vou analisar processos gerais envolvendo a célula e, consequentemente, o tecido, por algo que está provocando essas alterações que podem levar à doença, tá? Que podem levar à doença. Quando eu não especifico essa parte da patologia, eu estou falando sobre patologia geral. Então, eu estou abordando a patologia geral. Quando é algo mais específico, ou seja, quando vai ser tratadas respostas específicas em determinados órgãos e tecidos, também especializados, aí eu estou tratando de patologia especial. Então, vai acontecer uma análise daqueles estímulos que estão sendo conhecidos, que a gente chama de mais ou menos definidos. Então, por exemplo, quando eu analiso o que é que a radiação UV ela provoca na pele, certo? Então, eu estou analisando o que? Uma patologia, a parte da patologia que seria patologia especial. Agora, quando eu analiso assim, por exemplo, o que pode acontecer a nível de célula no decorrer da vida, dos 5 primeiros anos da vida humana. Então, eu não estou definindo um estímulo que pode provocar determinadas alterações a nível de célula nesse indivíduo, na população dessa faixa etária. Então, eu estou trabalhando algo não tão específico, que seria patologia geral. Quando eu pego essa parte e especifico, por exemplo, eu vou analisar o perfil de alteração a nível de pele, a nível de célula, pode ser também, mas com base no efeito nocivo que seria a radiação UV. Aí sim eu estou trabalhando a patologia especial. Então a gente vai ver dentro da nossa disciplina tanto essa parte geral como a especial, tá? Geralmente a gente começa com a geral, que é elencando todos os tipos de alterações que acontecem a nível de célula, não especificando esses estímulos, mas depois a gente começa a analisar quais são esses estímulos nocivos que podem provocar alteração na célula e quais são esses efeitos com base numa escala de tecido, de órgão, até eu não levar um quadro de doença, tá? Então, a gente está trabalhando, então, vamos trabalhar esses dois pontos da patologia, tá? Essa divisão seria patologia geral e patologia especial, ok? E as áreas, tá? A divisão da patologia são essas duas, né? A geral e a especial. A divisão são as áreas que estão dentro da patologia. Então, tem a área etiológica, ou etiologia, que é aquela parte aquela área da patologia que vai se preocupar com o que gera a doença, quais são as causas que geram as doenças, né? A patogenia já é uma parte da patologia que vai compreender quais são, como é que acontece o decorrer da doença, ou o decorrer dessas alterações. Então, vão ser todos os processos aí iniciais que vão alterar essa expressão
a nível da célula, que pode ou não também levar à doença, tá? Então, estou analisando, primeiro, etiologia, que seria a área da patologia, elencando as causas que podem levar à alteração a nível de célula, a nível de tecido, a nível de órgão, tá? Gerando ou não doença. Depois eu vou analisar quais são esses eventos que vão provocar essas alterações morfológicas, seria patogenia. Depois eu vou analisar, se eu for fazer uma escala, né? Estou falando assim, eu vou, mas no sentido de que fazendo algo pontual, se eu fosse um especialista na área. O outro ponto seria o quê? Citar, elencar quais seriam essas alterações morfológicas. Então, analisa o que causa, analisa o processo, esses eventos, esses estímulos, depois caracteriza essas alterações morfológicas e, por fim, analisa o que é que essas alterações morfológicas vão causar em termos de alteração a nível de sistema, tá? Então, sistema que a gente viu dentro da fisiologia são esses sistemas macroscópicos, como o trato gastrointestinal, sistema excretor. Então, se tem, por exemplo, uma alteração provocada por determinado estímulo a nível de pâncreas, né? Esse pâncreas está começando a sofrer um processo de degeneração, causada pelo quê? Pelo um excesso de glicose, por exemplo, um indivíduo que tem uma predisposição a já ter diabetes. Essa alteração, ela vai afetar já o sistema endócrino desse indivíduo, a partir de alterações a nível de célula. Então, é toda uma questão hierárquica. A gente começa analisando dentro das áreas, né? Da patologia. Se eu fosse analisar dentro da nossa disciplina, a gente vai ver todas as áreas, mas se eu fosse organizar ela de forma hierárquica, começaria por o que causa, como acontece, quais são esses estímulos que levam às alterações e o que essas alterações afetam a nível de sistema, né? Algo hierárquico. Mas aqui eu estou mostrando que são áreas. Então, os especialistas em patologia podem trabalhar só com os agentes etiológicos, tá? Ou podem também trabalhar só com a fisiopatologia, que seriam as alterações a nível de sistema. São as grandes áreas da patologia, mas que a gente vai ver na disciplina tudo isso de forma organizada dentro dos capítulos, né? A gente vai ver o que causa, quais são esses estímulos, quais são essas alterações morfológicas. Será que essa alteração morfológica ela vai ser um acúmulo de gordura? Será que ela vai ser uma degeneração a nível de acúmulo de proteínas mal dobradas? Então, assim, é todo um diagnóstico de quais são essas alterações, até compreender por que essas alterações estão afetando o tecido. Então, fica mais claro ainda quando o indivíduo tem cirrose, por exemplo. Então, você está analisando ali que está acontecendo problemas a nível de fígado. A partir do quê? Qual seria o estímulo? Seria, se a gente for analisar a patogenia, os principais eventos que vão levar a esse estímulo lesivo, né, nocivo, que levam à lesão, seria o álcool, né? O que é que o álcool gera? Primeiro, ele vai gerar um acúmulo de gordura. Depois, esse acúmulo de gordura se converte numa degradação. Então, a gente já está analisando o que? Alterações morfológicas seriam acúmulo de gordura e depois o quê? Degeneração, né? Então, a gente está vendo dois processos, seriam alterações morfológicas, que vão gerar o quê no pâncreas? No fígado, desculpa. Desgaste desse fígado, degradação das células e, consequentemente, redução do seu tamanho, né? Então, a gente está vendo aí todas as áreas com base em apenas uma patologia. Seria a questão da cirrose, tá? Ficou claro, gente, essas áreas? Ficaram claras? Ok, qualquer dúvida podem falar, tá? E um pouco do histórico, né? A gente viu a divisão da patologia, as áreas, e como essa ciência surgiu. Então, de acordo com o processo da civilização humana, a patologia ela vem muito junto com esse processo, né? Antigamente, com base na história, as pessoas analisavam só a importância da doença. Então,
a doença era considerada, tipo, ou geralmente, no sentido ruim, né? Ela era mais considerada como um castigo ou como um processo natural. Eram esses dois pontos. A humanidade via essa relação com a doença em dois pontos. Ou era castigo divino, né? Ou era algo natural, logicamente relacionado com a idade. Então, quando o indivíduo falecia por ter mais de 90 anos, 100 anos, isso aí era uma causa natural da doença. Então, não tinha importância de investigar, nem mesmo quando o indivíduo era considerado, por exemplo, uma pessoa não honrosa, digamos assim. Pessoas que tinham vícios, né, no caso do álcool, do tabagismo, e que morriam precocemente, eram consideradas como um castigo por aquele vício, né? Mas, mesmo assim, já se tinha um interesse, ou já se tinha uma justificativa porque as doenças aconteciam. Então, se a gente for analisar que a patologia ela trata, né, se preocupa de analisar as causas da doença de uma maneira bem ampla, esses princípios na humanidade de relacionar as causas da doença já estava abordando algo sobre patologia, né? Mas ainda não tinha a ciência definida como patologia. Outra relação que também, com base no decorrer da interação entre humanidade, entre civilizações e meio ambiente, a gente tem outro ponto aí, é que algo também relacionado com a religiosidade, né? E também relacionado com o ambiente, que seria o poder das plantas. Esse encaixe entre a humanidade, o uso dos recursos naturais, que seriam a planta, e uma ligação como algo divino, também a gente está vendo outro aspecto da patologia, que seria a cura das doenças. Então, alguém estava, por exemplo, um indivíduo estava com diarreia, por exemplo, ou então com um quadro gripal, principalmente crianças, e as pessoas ainda têm, né, esse hábito de levar as crianças para rezar. Então, a reza ligada a algo que é utilizado seria a planta para curar essa doença, com base no princípio espiritual. Hoje se sabe que essa questão do uso da reza, ela está muito implícito com as propriedades medicinais das plantas, né? Então, o ato do rezador colocar as plantas em contato com a criança ou com o adulto, esse contato proporcionaria a liberação de substâncias que estão presentes na planta, que essas substâncias têm, né, essa bioatividade contra alguns tipos de parasita que causam, por exemplo, a gripe, que seria vírus, e também com outros parasitas, como bactérias. Então, seria uma atividade aí medicinal dessas plantas. O que é que isso tem a ver com patologia? Justificar, buscar a cura das doenças utilizando essa relação com o ambiente, né? Então, até então, essa relação não estava ainda fechada à patologia como ciência, mas que essa relação entre homem, entre meio ambiente, entre espiritualidade, ela já tinha uma correlação com a patologia em si, que hoje a gente conhece, tá? Então, só para a gente compreender como é que acontece esse processo histórico para a consolidação da patologia enquanto ciência. E aí a gente tem as fases. Até então não se tinha, essa relação não era algo científico, né? E aí, com base nas fases, que essas fases elas foram construídas a partir da compreensão do estado da doença, o intervalo de tempo, né, ou seja, o que acontecia a cada tempo histórico da humanidade, como também o que se pensava em cada época. Por exemplo, se eu for analisar a Idade Média, na Idade Média a gente vai ter o quê? Uma corrente filosófica X. Já na Idade Contemporânea a gente vai ter outra corrente filosófica. Então, com base nisso, a patologia ela foi construindo as suas fases. A primeira fase, que a gente considera a fase humoral, que foi aonde? Qual o intervalo de tempo em que essa fase se encontrava?
na Idade Média, no final da Idade Média, né? Então, antes da Idade Média, no início da Idade Média, a gente só tinha essas relações, as relações pontuais aqui, né? Com o finalzinho da Idade Média, começou a se ter outros pensamentos, mas ainda vinculando a questão espiritual. Seria isso, explicando que a pessoa adoecia por estar com os distúrbios no aspecto humoral. Que seria isso? Esses humores seriam basicamente os líquidos dos sistemas biológicos. Então, sangue, a linfa, a lágrima e o suor teriam efeito sobre as alterações que levariam à doença, ou seja, seriam alterações a nível desses humores, então, alteração no sangue, alteração na linfa, que repercutia no aspecto patológico da doença. Fica mais claro vocês entenderem quando na época consideravam a justificativa da depressão, né? Então, a depressão era tratada não como uma doença psicológica, né? Mas uma doença causada por um distúrbio a nível de humores, em que também era justificada por uma influência espiritual. Então, a pessoa tinha aquele desequilíbrio em termos de humor, né, de psicológico, tendo em vista que teria influência de espíritos maléficos, né? Então, também, outra questão, a febre, né? A febre seria algo relacionado com alterações a nível do sangue, né? Da temperatura do sangue, que fazia com que a pessoa ficasse com aquela temperatura mais elevada. Então, eles justificavam a doença com base nas alterações desse quadro, desses humores, que seriam esses líquidos humanos, né? Ou até mesmo ligando essas influências biológicas com algo espiritual. Bem interessante, para poder a gente entender como foi a decorrência da explicação da patologia. E aí vocês poderiam se perguntar, existia alguém preocupado em investigar esses desequilíbrios, né? Não, era uma explicação meio que vaga mesmo assim, né? Mas só na outra fase, que é a fase orgânica, que aí já vem do século XV ao século XVI, essa preocupação ela foi, sim, mais caracterizada como científica, né? Porque começaram a tentar investigar de forma científica quais as causas da doença, ou seja, por que a pessoa teria depressão? O que é que gerava essa depressão, esse quadro? Por que a pessoa tinha febre, né? O que é que gerava essa febre? O mais interessante é que nessa época aí, tudo era com base na investigação dos órgãos em consequência do quadro patológico. Ou seja, se uma pessoa tinha depressão ou se uma pessoa era louca, né, a loucura, ela teria no seu cérebro, que seria o órgão principal, alterações morfológicas. O que é que os cientistas faziam nessa época? Os primeiros cientistas. Quando a pessoa falecia por aquela causa, por exemplo, a pessoa tinha loucura, distúrbios psicológicos, psiquiátricos, e quando a pessoa falecia, aí existiam os cientistas que naquela época eram conhecidos como alienistas, até coloquei aí da série, porque os alienistas eram os psicólogos hoje, né? E ainda mais, eles investigavam em termos de uso de necrópsia, né? Faziam necrópsia do cadáver, para investigar que se a pessoa morreu por distúrbios psicológicos, psiquiátricos, ela teria no cérebro manchas, ou esse padrão cerebral, ele era diferente, ele não era igual. Por exemplo, eles investigavam se aquela pessoa que tinha aquele quadro, aquele distúrbio psiquiátrico, ela iria ter no cérebro um cérebro deformado, um cérebro com manchas. E o mais interessante é que quando eles faziam o processo de necrópsia, eles analisavam o cérebro e não tinha nenhum tipo de alteração.
todos os cérebros eram normais em comparação com as pessoas que não tinham distúrbios psiquiátricos. E aí, essa fase que a gente considera como fase orgânica, né, da patologia, ela se estendeu até o século XVI. Sempre nessa perspectiva. A pessoa morreu por uso excessivo de álcool. E aí iriam fazer a necrópsia para investigar o que acontecia a nível de fígado, né? E o mais interessante, tudo bem, cirrose, aparece lá o quadro de degeneração, o quadro de necrose no fígado, mas os quadros em que não tem esse padrão, né, de alteração, como por exemplo hepatite, nem sempre vai ter alteração visível, macroscópica no fígado, dependendo do quadro da hepatite, né? Mas que a pessoa morria também em decorrência dessa doença, e que aquele órgão seria órgão-chave. E o interessante dessa fase também era analisar esse órgão está responsável por esse tipo de doença no indivíduo. Essa relação, essa ponte. Órgão X produz sintomas X no corpo. Órgão Y produz sintomas Y no corpo. Então, essa relação entre órgão e sintomas da doença também foi muito elucidada nessa época, dessa fase orgânica. A fase tecidual é uma fase subsequente, no final do século XVI até o século XVII, em que o que importava era um conjunto, não eram só os órgãos, também os tecidos que formavam esses órgãos. Então, as alterações elas começaram a ser vistas não apenas a nível de órgão. Então, quadros patológicos começaram a aparecer nessa época, né? Começaram a ser investigados, melhor dizendo, em que não tinha alterações a nível de órgãos, mas tinha a nível de tecidos como um todo. Por exemplo, câncer de pele, ou então a lepra, né? Que hoje se sabe que é um hanseníase, né? Que se espalhava pelos tecidos, né? E não tinha uma relação direta afetava nenhum tipo de sistema fisiopatológico, tá? Então, essa fase foi caracterizada por incluir, além dos órgãos, a preocupação com a análise dos tecidos e sua organização, com base nos efeitos patológicos de determinadas doenças. A fase celular é uma fase mais moderna. Então, prosseguindo nessa corrente de investigação, os pesquisadores analisavam que alterações elas poderiam vir de algo mais microscópico. Então, por exemplo, o que é que justificaria alteração no fígado, alteração na pele, o que é que gerariam aquelas manchas, sendo mais claro ainda. Eles começaram a perceber que existia algo mais sério aí, que seria o estopim para essas alterações morfológicas em macroescala, que seria aquilo que estava em microescala, ou seja, as alterações que partiam a nível celular. Então, quando eles focaram, que é caracterizada a fase celular, quando eles caracterizaram nessa preocupação de compreender o que acontecia a nível de célula, tudo começou a ficar mais fácil em termos de compreensão das patologias, né? Porque começaram a analisar que alterações morfológicas pontuais a nível de célula, elas poderiam ser responsáveis por câncer, que aí afetaria todo o sistema numa escala mais avançada. Então, essa preocupação ela começou a ser numa escala menor. Então, vejam, em termos de raciocínio, o histórico ela começa numa fase mais abstrata, né, que seria a fase dos humores, depois pega uma fase numa escala mais macroscópica, que seriam órgãos, depois tecido e agora célula. E para finalizar, que é a mais moderna, seria a fase ultracelular. Então, o que acontece não só no aspecto morfológico da célula, mas nas alterações genéticas e bioquímicas a nível de célula. Então, como é que isso pode afetar, como isso pode gerar uma lesão que pode afetar um tecido, que pode afetar um órgão, que pode afetar sistemas. Então, foi numa escala microscópica, que só começou no século XX. Lógico, por quê? Porque antes não tinha o arsenal de técnicas moleculares genéticas que se tenha no século XX, né? Até hoje.
Então, a cada dia, com o auxílio da biologia celular e da genética, a patologia ela fica muito mais moderna, muito mais de ponta, digamos assim, em termos de investigação, né? Como eu falei dos testes rápidos para câncer, tudo isso tem uma base genética e molecular, que hoje já se sabe. Hoje você vai no banco de dados em genética, você vê lá, gene X vai provocar isso a nível de célula. Gene Y provoca isso. Então, tem um banco de dados mostrando vários genes e o que é que eles podem causar, né, em termos de probabilidade. Então, o uso da matemática, né, fazendo essa relação entre a genética e a possível alteração morfológica que esse gene pode causar, tá? Isso que caracteriza o quê? A fase ultracelular, que ela até começou no século XX e está presente atualmente. Então, todas as técnicas que a gente vai analisar em termos de atuais, né, elas têm um cunho ultracelular. Por isso que é importante a gente começar a disciplina vendo os aspectos da biologia molecular, porque hoje a patologia ela tem como base é, é, essas áreas, né, a biologia molecular e a genética, tá? Gente, compreender essas fases, dúvidas sobre as fases, e como toda ciência, né, existe um pai, digamos assim, aquele cientista fundador, né, que se interessou por a área e começou a descobrir coisas em que outros cientistas não descobriram e que se consolidou dentro da área. O Rudolf Virchow, ele foi um alemão, né, e ele se interessou principalmente em investigar essas causas da doença, né, e o interessante dele, o diferencial, foi que ele começou a relacionar de que uma célula normal, ela poderia se modificar numa célula doente. E o contrário. As células, o contrário no sentido assim, de que as células, elas poderiam não sofrer um processo de alteração, se tornando malignas, digamos assim, ruins, né? E que poderiam alterar o tecido também, mas com base em alterações a nível de célula. Mas na cabeça dele, ele não entendia que essas alterações eram alterações moleculares. Mas por que ele foi considerado o pai da patologia? Porque ele começou a se interessar pelas causas dessas doenças e que uma célula doente, ela era derivada de uma célula saudável. Ou seja, ele pegou a base, perdão, que hoje se sabe que é o quê? Que é a fase ultracelular. A nível, pegando um pouco da fase celular e um pouco da fase ultracelular. Ele descobriu que essas alterações, elas provocariam uma alteração no padrão saudável dessa célula, gerando uma célula doente. Mas ele até então não sabia quais eram essas alterações. Qual foi o importante, o ponto de vista dele? Foi que ele começou a dizer, uma célula saudável, célula, vamos investigar a nível de célula, e que essa célula pode ser o que? O estopim para a alteração de outras células que vão afetar tecidos e órgãos, tá? A gente está vendo a biografia dele, que foi de 1821, ele nasceu, até 1902, né, pegando um pouquinho aí o final do século XIX. E já era, de certa forma, para a época, muito vanguarda, né? Essa perspectiva científica de começar a frisar, a dar importância a nível de célula. A gente também tem que ver o contexto que no século XIX começou a se desenvolver o quê? Os microscópios. Né? Os microscópios começaram a se desenvolver nesse século, culminando hoje em ultramicroscópios, de uma resolução altíssima, né? Que a gente consegue hoje ver, acompanhar até como as células, elas se movem, digamos assim, elas se comunicam e como elas se transformam. A gente pode acompanhar isso ao vivo, assim, essas transformações que acontecem a nível de célula. Tem até uns vídeos que no decorrer da disciplina eu vou mostrando para vocês que é tudo a nível de ultracelular, né? E os ramos? Esses ramos são áreas da patologia em que podem haver áreas que podem haver interesse, né, pelos profissionais em ingressar nessas sub-áreas, digamos assim, né. Esses profissionais são profissionais de saúde como um todo, até mesmo biólogos podem também. Então, tem
tem dois ramos, praticamente, que englobam, né, o interesse aí dessas grandes áreas da saúde. A primeira, né, o primeiro ramo seria os anátomos patologistas. Eles são mais conhecidos por serem profissionais responsáveis em realizar necrópsia, tá? Eles estão vinculados também a fazer o processo de caracterização de tecidos vivos, que a gente chama de biópsia. E qual a importância disso? Analisar também as alterações, né, provocadas em órgãos, porque é anatomopatologista, então ele pega um aspecto mais amplo, mais macro, né? Então ele pega tecido para analisar através da biópsia e ele faz essa caracterização também a nível de órgãos e relacionando a doença, ou seja, tecido está lesionado por quê? Tem doença ou não, né? E também auxilia nas formas de tratamento. Assim como a próxima área, que é, deixa eu só passar aqui rapidinho, patologista clínica, certo? Pegando um pouco da caracterização da necrópsia, que ela é mais conhecida dentro desse ramo, do anatomopatologista, e definindo o que é necrópsia, é quando você analisa aí o tecido morto, né? Biópsia é o tecido vivo, né? Existe essa diferença assim. Biópsia você vai analisar o tecido vivo e necrópsia é analisar o tecido morto. Nesse caso, a necrópsia é feita para justificar a causa e a forma da morte, né? Quando você pega assassinatos, né? Ou então acidente de trânsito. Então, nessas situações, quem vai trabalhar é o anatomopatologista. Tem que ter o laudo para a liberação do corpo, para, consequentemente, sepultamento. Porque ele vai fazer uma investigação, né? A partir dessa análise, o quê? Dessa análise macroscópica, tá? Pode fazer biópsia. Olha só, a biópsia, a gente geralmente ela está mais vinculada com o tecido vivo. Mas digamos que o indivíduo morreu, né? E foi constatado lá no fígado ou na corrente sanguínea dele que ele tinha algumas substâncias estranhas. Como o fígado é o principal órgão para metabolização de substâncias, lá pode ter uma lesão. E aí pode encaixar a extração desse tecido para investigar as causas da morte dentro do processo de necropsia. Tá? Isso pode ser feito. Mas quando a gente analisa, por exemplo, se eu passar aqui, esse outro ramo, que seria patologista clínico, a gente vai ver que nesse ramo, os especialistas estão mais relacionando com o quê? Com alterações de padrões bioquímicos a nível de indivíduo vivo, tá? Voltando aqui, como é feita a necrópsia a nível de curiosidade? Eu coloquei 7 pontos aí resumido com base na imagem, né? Que é feito. Também a necrópsia ela pode ser feita, considerada também como uma autópsia, tá? A autópsia é quando é o mesmo termo, a diferença é mais relacionada com o termo técnico, né? Tem patologistas que gostam de utilizar autópsia e outros que gostam de utilizar necrópsia, tá? Geralmente a autópsia ela é mais feita digamos assim, num intervalo de tempo menor quando o indivíduo morre, e necrópsia às vezes esse termo é utilizado quando o cadáver está por muito tempo, né? Armazenado, congelado. Isso vai depender mesmo em termos de termos técnicos, tá? Os passos desse processo de necrópsia. Primeiro, a identificação do indivíduo, né, ou do corpo, na verdade, coloca lá número e um código, né? Vai fazer análise externa para saber se tem algum hematoma, alguma lesão externa. Depois abre-se, né, e faz a análise interna dos órgãos, tá? Sem retirar. Só no quarto passo é que é feita a retirada desses órgãos. E cada órgão vai ser feito um check-up para ver se não tem lesão. É feito o corte depois na região cerebral, para saber se teve algum tipo coágulo, se tem algum coágulo, se tem alguma região necrosada, se tem líquido em excesso nas meninges, né, que são as membranas que revestem o cérebro.
E depois esses órgãos, de feito esse check-up todo, é reinserido para depois ser costurado, né, o corpo, para a emissão do laudo, para justificar a causa da morte, né? Lembrando que essa situação não é feita no quadro agora de infecção por SARS-CoV-2, né? No caso da COVID, para evitar infecção, né? O vírus. E quando se tem já um diagnóstico prévio da doença, não é necessário. Quando já se sabe que aquela pessoa estava com o quadro clínico já definido, né? Já sabia a etiologia, né, da patologia. Ok, gente? Só em termos didáticos, para vocês compreenderem como é feito o processo de necrópsia. Esse outro ramo, que eu já falei um pouquinho, né, que é o patologista clínico, ele é um pouco mais especializado em termos de processos bioquímicos e processos moleculares. Ele vai fazer um check-up desses exames laboratoriais, né, por exemplo, muito correlacionado com o sangue, para ver, por exemplo, no sangue, quadro de leucemia, né, e usa diferentes tipos de técnicas, né, mais técnicas químicas, biológicas e físicas, para dar esse laudo. Quais os objetivos? O primeiro é fazer um diagnóstico ou dizer que aquela pessoa não tem determinada doença ou tem determinada doença. Então, fazendo análise do sangue, por exemplo, a partir com base em testes químicos e bioquímicos, define se a pessoa pode estar com quadro de leucemia ou não tem leucemia, né? Também fazer analisar em que grau está essa doença, no caso que a gente vê um câncer no sistema sanguíneo, né? No caso da leucemia, dizer que em qual quadro está esse câncer, né? Se é um quadro primário ou um quadro avançado. E também, já no outro passo, dar uma forma de tratamento. Hoje, a quimioterapia, por exemplo, ela é feita com base nesse acompanhamento, né? Então, se o indivíduo está tendo uma boa resposta àquele conjunto de substâncias químicas da quimioterapia, isso é analisado em termos de análise técnica bioquímica, né? E técnicas em bioquímica. Então, se o indivíduo está respondendo bem, continua-se usando essas substâncias químicas. Agora, se não, é necessário haver uma alteração dessas substâncias químicas, né? Para ter o quê? O sucesso no tratamento. Hoje em dia já se tem muitas substâncias químicas para diferentes tipos de câncer, né? Para fazer esse acompanhamento, tá? E para finalizar, gente, a aula de hoje, só mostrando onde vocês podem pesquisar mais sobre patologia, né? Então, algo mais. Eu trouxe aí da Cielo, né, que é esse portal que ele reúne artigos tanto em português como em espanhol, né? Junto dele, a gente está vendo aí que tem algumas sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, de Patologia Geral e de Citopatologia. Cito significa célula, então são alterações a nível de célula, que estão juntas aí nessa plataforma, que é o Jornal Brasileiro, né? Mostrando quais estudos estão sendo feitos, né? O que é que se tem mais de moderno dentro da patologia. Eu coloquei essa informação porque a gente pode trabalhar mais na frente, né? A gente vai até trabalhar alguns artigos, e aí vocês podem usufruir dessa base, né? Tem as outras bases, né, em inglês, né? Mas o Cielo é muito bom, né? Tem um banco de dados muito bom e que acaba atendendo aí as mais diversas curiosidades da área em patologia, tá? Por exemplo, tem agora revistas e jornais em patologia só de câncer, né? Então tem também de neoplasias. Só lembrando que neoplasia não é a mesma coisa de câncer, né? Então tem várias sub-áreas aí da patologia, tá? Dúvidas? A gente vai deixar Marcelinho, biologia celular para a próxima semana. essa Próxima parte, semana. Oi, desculpa. ah, Tô. essa parte aí desses ramos da patologia não tem no slide não, né? Que você nos mandou? Tem, não? Eu acho que não tem, tem. que eu não lembro de ter visto. Essa Tem, parte não? introdutória sobre o histórico vai cair na prova também? Sim, sim, sim. Ok.
Veja só, quem está falando é Daniele, né? Isso. Olha, Mara, é o seguinte, eu acredito, eu não sei, eu posso estar confuso, que esse slide que eu forneci para vocês, eu não lembro se foi o que eu, depois que eu editei, né? Que eu acabei, num primeiro momento, fazendo eles na outra turma anterior, que não abordava esses ramos. Aí eu não sei se o que eu mandei foi da turma anterior, sem esses ramos, tá? Mas eu vou checar isso. E aí eu mando para vocês. Em questão da avaliação, né? Sim, essa parte, ela cai. Deixa eu ver aqui o chat. Dúvida, gente? Ok, então eu vou colocar essa nova parte, tá bom? Na semana que vem a gente vai começar a trabalhar, só mostrar aqui para vocês, rapidamente, biologia celular. Então a gente vai ver alguns conceitos chaves, tá? Dessa parte. Então, assim, são partes que vão envolver muitos conceitos primários. Esses conceitos primários de quê? Da biologia celular como todo, tipo RNA, proteína, DNA, cromatina, material genético, tá? Esses conceitos mais pequenininhos, que vocês precisam entender para a gente prosseguir quando chegar mais na frente. Qual a importância disso? Eu vou falar muito sobre acúmulo de proteínas mal dobradas. Aí vocês vão ficar, primeiro vocês vão ter que entender o que é proteína, como essa proteína está configurada e como ela foi produzida e como ela está gerando alteração na célula. Então, tudo isso vocês têm que entender a princípio, para quando for mais na frente, não ter tanto problema em termos de conceito, tá? Então, na semana que vem a gente continua, lembrando que eu acho que essa aula de biologia celular ela vai demandar 2 encontros, porque tem conceitos que vocês ainda não viram, né? E a gente vai devagar, né, para facilitar a compreensão, tá? Dúvidas, meu povo? Ok, né? Então, já deu uma lida aí no material. Lembrando que essa primeira parte não tem no livro, né? Só vai ter a parte de biologia celular, que é o capítulo 1, tá bom? E a gente vai ser uns pouquinhos mesmo. Ok? Então, bom final de semana para vocês, né? E até semana que vem. Tchauzinho.